Vamos para mais um cafezinho, vamos falar de Hibernate, de JPA, de JDBC e no final eu vou te contar uma vez que eu não passei numa entrevista porque eu dei a resposta correta e o arquiteto não gostou. Então, vamos lá? Já dou um aviso aqui, tem gente que tá falando que não gosta do meu cafezinho, que dá azia, não sei o que, não sei o que. Amigo, o meu cafezinho é muito bom, esse café não dá azia, é um café de qualidade, sem açúcar. Excelente, recomendo você a melhorar na qualidade do café e não ficar reclamando do meu canal, valeu? Então vamos começar aqui, vamos definir o que é JDBC. O que é JDBC e por que eu tô começando pelo JDBC? Eu tô começando pelo JDBC porque assim, dentro do tipo de abstração, assim, o JDBC é o que tem menos abstração. O que é o JDBC? Vamos começar aqui. O JDBC é uma biblioteca para lidar com a conexão com o banco de dados. Pai, por que eu tenho uma biblioteca para lidar com a conexão do banco de dados? Vamos tentar voltar ali para os anos 90. Vamos ver como é que as coisas funcionavam nos anos 90, que é os anos que surgiram essas coisas aí. Ali nos anos 90, eu tinha dois bancos ali, sei lá, eu tinha Oracle, eu tinha outro banco, e assim, quando eu queria conectar com o Oracle, eu tinha que aprender a carregar a biblioteca do Oracle, entender como ela funcionava e usar ela. Quando eu queria conectar com outro banco, eu tinha que entender como é que funcionava a biblioteca do outro banco, lidar com ela. Assim, pô, isso não é bom para quem desenvolve Java. Eu não tenho que ficar aprendendo a lidar com a biblioteca dos trocentos bancos que existe aí, né? E se existisse uma só biblioteca para conectar com todos os bancos, né? E aí foi o que surgiu a ideia, assim, e o JDBC, ele não surge com essa ideia, né? Ele copia essa ideia do ODBC, se não me engano, que é do Open Group, assim, é um grupo de arquitetos lá que tentam fazer essas coisas chamadas, tipo, vamos fazer uma spec aí pra essas coisas, né? Assim, essas coisas de spec que é muito bom, tá, galera? Então o JDBC surge com essa função, de, tipo, olha, vamos criar uma interface para as várias bibliotecas de banco para o quê? Para o desenvolvedor não ter que lidar com essa complexidade de aprender, cada banco tem uma biblioteca, né? Então vamos criar uma biblioteca única e através dela você pode acessar qualquer banco, né? Então, o JDBC surgiu com essa funcionalidade, né? Então, o que ele faz ali de baixo nível, né? Ele conecta com o banco, basicamente. Então, assim, para você conectar com o banco, você vai fazer o quê? Você vai montar queries, a passar os parâmetros da queries, executar ela e depois pegar o valor. E aí tem o controle de transação, tudo é feito ali pelo JDBC. Eu já te dou uma dica muito boa se você usa o JDBC, que é não coloque os parâmetros na query. Se você quer fazer, select users where ID igual a tal, não cria string e bota o ID no final. Não. Usa uma interrogação, os numerozinhos, dá uma olhada na documentação do JDBC. Por favor, não vai usar direto. Por quê? Porque existe um tipo de ataque chamado SQL Injection. O que é o SQL Injection? É quando o usuário malicioso ali percebe que o banco de dados está sendo chamado a modo caralho, ele vai lá, ele injeta um valor que é uma parte da query, e aquele valor que é uma parte da query vai fazer o quê? Vai bular os seus mecanismos ali. Então ele consegue, por exemplo, acessar sites. E uma vez, eu lembro quando eu aprendi a usar eu aprendi sobre SQL Injection muito tempo atrás, lá 2008, por aí, talvez 2007, né? Eu lembro quando eu aprendi, eu comecei a acessar um monte de site, que era só botar um SQL Inject ali, você acessava um monte de site que você podia acessar. Por quê? Porque todo mundo usava esse JDBC direto, fazendo o bind pelo SQL. Então assim, usa lá o mecanismo de setar parâmetros na query, né? E aí depois que você executou a query, você vai retornar o quê? Ele vai retornar uma tabelona chamada result set. O result set é basicamente assim como se você tivesse lá executasse o SQL na mão. Aí com o SQL na mão você tem que é a tabela, né? Cada linha é um registro e tem várias colunas, né? Aí você, eu quero carregar o objeto. Eu leio a linha, instancio o objeto, vou ler cada coluna e vou carregando o meu objeto. Tá, isso é complicado pra caralho. Então, assim, quando a gente fala ali de arquitetura em camadas, lembra a arquitetura em camadas? Sempre tem 3 camadas: a camada de apresentação, a camada de negócio, a camada de persistência. Isso era a camada de persistência. Quando o quê? Você chamava um método, e aí você montava a query, executava a query, retornava o result set, pegava esse result set, lia os objetos e retornava para a camada de negócio. Então, tudo isso da camada de persistência era muito complicado, era muito chato de ser feito. E aí o que acontecia? Os devs, né, eles ficavam tentados a montar o seu próprio ORM. E aí a gente chega no segundo ponto de abstração, que é o ORM, que é o Hibernate JPA, né?
Porque era muito complexo fazer tudo isso, ele lidar com transação. Então o que que eu fazia? Assim, cara, eu tô cansado de fazer query. Então assim, se eu quero retornar um objeto comum, eu vou fazer um select aqui pela essa classe, eu vou retornar os valores dessa classe e foda-se, né? E aí você fazia ali, você montava um RM, fazia caching de um monte de coisa, fazia um monte de coisa interessante, né? E um desses é o Hibernate. O Hibernate foi o primeiro cara que montou um RM. E aí, o que é o RM? É Object Relationship Mapping, né? O mapeamento de relação com objetos, né? Então, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o seu objeto e vai mapear ele em query. Então, ele está mapeando o seu objeto no banco. E aí, o Hibernate, ele tem um negocinho que, assim... lembra que eu falei, eu escrevo a query no JDBC. No JDBC eu estou escrevendo a query no SQL do banco. Então, assim, você tem uma especificidade ali do Oracle, você tem uma especificidade ali do Postgres, do MSSQL, eu não sei quais bancos tem hoje, né? Você tem que escrever ali no JDBC na query do banco. Aqui não, aqui eu tenho um conjunto maior de query, né? Aqui eu estou falando em HQL, um Hibernate Query Language. Porque isso aqui não é SQL, o Hibernate não é SQL, é HQL. E qual que é a diferença? No HQL, eu vou montar uma query que eu já vou poder até lidar com um objeto ali. Eu posso dar um new object ali dentro da minha query, né? E assim, tudo que eu falo do HQL, do SQL, eu falo do HQL. Não vai setando ali os valores ali na mão ali, porque se você pode ter o SQL injection no HQL também, tá? Não vai setando os valores, né? E aí, assim, qual é a atividade mais importante do Hibernate? É mapear os seus objetos, porque mapeando os seus objetos, eles vão gerar queries. E muitas vezes a gente não quer lidar com as queries geradas, a gente quer lidar o quê? Com o mapeamento de objeto. Então, a gente tem que mapear o objeto, tem que mapear bem ali. Se o seu sistema é pequeno e o banco de dados é pequeno, você pode mapear a moda caralho ali, não importa. Por quê? Porque, assim, existem alguns problemas, eu falei nos meus últimos vídeos, que é o problema do N+1. Quando você vai ler um objeto e você acaba carregando um monte de objetos na memória, muitas vezes pode carregar até o banco inteiro, como eu já vi casos que carregava o banco inteiro e o sistema caía. E a galera fala assim, o Java é lento, o Java é lento. Não é o Java que é lento. É você que mapeou errado o seu RM ali. Não bote a culpa no Java, a culpa é sua, tá? Você pode botar em quem você quiser, mas, cara, bota no teu gerente, mas não bota na porra do Java não, tá? Então, assim, você tem que mapear ali os seus objetos, né? E aí, assim, você pode mapear relações, tem que ter muito cuidado com mapear relações, que pode gerar esse problema do N+1, né? Se o seu banco ali, ele é maior, tem um pouquinho mais de complexidade, aí você tem que ter um pouquinho mais de cuidado no mapeamento. Dá uma olhada nos meus últimos vídeos que eu falei disso. Então, o Hibernate é essa biblioteca que vai listar o objeto a nível de negócio, né? Aí lembra que eu falei lá que, assim, de camada de persistência, que tinha toda aquela complexidade? O Hibernate tenta abstrair isso. Então pode ser que em algum momento você está trabalhando com o Hibernate e o seu nível de negócio é todo implementado pelo Hibernate. Você não faz quase nada. Só bota ali, chama um negócio e retorna. Você não tem que lidar com complexidade nenhuma. Em alguns momentos você ter que construir queries ali a nível de persistência. Aí você pode construir query. Se não me engano, tem 3 tipos de construir query. Você tem o Criteria Builder, se não me engano. E aí faz tempo que eu não mexo com Hibernate, né? Você tem o HQL, que você escreve a query, e você tem o Native Query. Então você pode tem várias maneiras de escrever a query. Se você for fazer ali com transação, você tem que usar a transação usando o JTA, o Java Transaction, alguma coisa lá, né? Eu nunca lembro o que é o A, né? Você tem que usar o JTA, né? Para lidar com a transação. Dá para lidar também no nível baixo lá com o Entity Manager. Aí eu não vou me lembrar direito aqui. E aí você tá pensando, falta o JPA. O que é o JPA? Eu falei JTA, né? O JTA é de transação e o JPA é de persistência. O que é isso, né? Isso aí eram especificações do mundo Java EE. Porque pensa só ali, o cara lá, eu esqueci o nome dele lá, mas é um dos caras bem importantes no mundo Java, ele escreveu o Hibernate, ele manteve o Hibernate aí faz 25 anos, né? E aí, como é que ele vai ter como é que assim, os devs vão ter que lidar com a biblioteca de um terceiro, né? Tipo, e se esse cara mudar toda a interface, quebrar tudo e o meu software tem que depender da última versão para não ter problemas de segurança, mas eu vou ter que atualizar meu software. Eu não quero fazer isso. Como é que eu faço, né? E aí se criaram as specs do Java EE,
que hoje existem no mundo Jakarta EE, né? Lá antigamente, em 1900, 2000 e bolinha, né? Era usado ali através do Java, tinha um processo interno do Java para lidar com essas specs, lidar com a evolução dessas specs, elas evoluem até hoje. O JPA tem atualização até hoje. Se você lê a spec, eu recomendo vocês lerem a spec assim. O desenvolvedor Java Senior, cara, tem o hábito de ler a porra das specs. É muito interessante e você encontra algumas funcionalidades ali que, assim, você fala assim, nossa, isso aqui é muito legal e eu gostei disso aqui, eu quero usar isso aqui. E aí você vê que, porra, mas o meu framework não implementou essa spec. Mas você fala assim, não, eu tenho outro framework. Então assim, lê as specs. As specs são legais e elas muitas vezes ensinam a maneira certa de fazer as coisas. Aliás, no meu mestrado, eu li a spec do JMS e eu percebi assim, putz, uma das coisas mais importantes ali de mensageria tá na spec do JMS 0.8. Ou seja, foi o JMS 0.8 que definiu algumas coisas muito importantes, né? Então, voltando aqui pro JPA. O que é o JPA? É a spec do Hibernate. É basicamente isso. Os caras ligam o Hibernate e você, olha, vou fazer um spec pra quê? Pra caso você decida mudar o Hibernate, ele tem que continuar valendo com a spec. E aí, eu me asseguro pela spec que meu software vai estar correto e que você pode mudar o que for, desde que você cumpra a spec, eu continuo ali podendo depender daquilo com segurança. Então se você lançar a versão 20.5 do Hibernate, e eu dependo da JPA 1.0, e eu sei que a JPA 1.0 é compliance com o Hibernate 20.5, se não for compliance é um bug seu, você atualiza e depois eu pego a versão que é compliance. Eu vou fazer o quê? Se eu depender dessa spec, eu vou garantir a minha dependência. Então eu posso atualizar o meu software como eu quiser. E eu mantenho uma retrocompatibilidade com versões novas da sua biblioteca. Então é uma spec. JPA é uma especificação. Tipo, quem implementa a JPA? O Hibernate, tem alguns outros aí, tem o Eclipse Link, se não me engano, tem alguns outros. Então, existem diversas specs no mundo Jakarta EE. Você pode falar assim, não, mas tem um Spring, né, um Spring JPA, né, e eu vou contar o caso de uma vez que eu passei na entrevista, por eu ter acertado, que eu não passei numa entrevista, por eu ter aceitado a pergunta, né. Bom, o que é o Spring, né? Para quem não sabe o que é o Spring, porque eu falei de Jakarta EE, JVE, Spring é Jakarta EE, JVE? Não e sim, né? O Spring surgiu no contexto do JVE. O Spring, ele surgiu ali, eram algumas bibliotecas de segurança, eram umas bibliotecas de gestão de dependência dentro do contexto de Jakarta EE, e depois virou um framework que em grande parte é compliance com as specs, né? Ele não é 100% compliance, eu não sei se tem brigas políticas ali dentro do Spring com a galera porque, assim, o Spring ele é muito mais fechado em si. O pessoal do Jakarta EE tem diversos frameworks ali dentro dessa... Eu não sei se tem briga política, eu não trabalho muito com o Spring, mas eu sei, assim, que o Spring tem o seu JPA, o Spring tem o seu JDBC, né? Não que o JDBC seja do Spring. E aliás, foi essa a treta lá na entrevista, né? Eu comecei a entrevista, era o quê? Um processo ali para virar arquiteto, eu ia ficar seu braço direito do CTO, como eu já fui algumas vezes, né? E aí eu cheguei lá na entrevista, o cara falou assim, olha, eu tenho um arquiteto aqui, ele manja muito de Spring, mas a gente acha que a gente precisa de um cara que manja muito de Java, né? E aí na primeira entrevista o arquiteto perguntou assim, então... Me explique sobre o Spring JDBC. Eu falei, olha, não sou usuário de Spring, eu não conheço muito de Spring, mas eu sei que o JDBC é uma biblioteca do Java e provavelmente o Spring criou um método de acesso à biblioteca, porque a funcionalidade padrão do Spring provém de gestão de dependência. Então, assim, o Spring JDBC é uma camada acima do Spring para facilitar o acesso o Spring JDBC é uma camada acima do JDBC para facilitar o acesso ao JDBC. Aí o cara assim, não, quem criou o JDBC foi a Spring, a empresa Spring. Não foi. Isso tá no Java 1.1, alguma coisa, 1.2, e o Spring começou lá em 2003, muitos anos depois. Aí o cara, não, quem criou foi não sei o que. Aí eu só vi o CTO assim... Vitor, eu fiz umas buscas no Google aqui, a gente pode encerrar a entrevista por aqui. Muito obrigado. Aí eu falei assim, desculpa qualquer incômodo, muito obrigado. O cara foi super grosso aqui, o CTO, muito obrigado. Aí depois eu mandei uma mensagem pra ele assim, poxa, eu não entendi o que aconteceu ali, né? Aí o cara me respondeu assim, eu estou tendo problemas com o meu arquiteto, só que eu não posso demitir ele.
E ele falou assim, e você acabou de mostrar que ele é burro. Burro não, né? Ele não conhecia nada do Java. Era um cara que só manjava de Spring. E, tipo, ele não sabia a linguagem que ele lidava. Porra, não dá assim, né, cara? Não dá assim, né? Não dá pra lidar com isso, né? E aí foi o momento que eu respondi corretamente e não passei. Tem essas coisas de política em empresa. Toda empresa tem isso. Tu fica muito atento quando você vê um idiota. Porque tem um negócio muito interessante, uma frase muito interessante, que é assim: tartaruga não. Jabuti não sobe em árvore. Ou é enchente ou é mão de gente. Ou subiu lá porque teve uma série de dificuldades na empresa e a pessoa subiu. Ou ele foi pinçado lá por algum amigo ali e tem que ser mantido ali. Mas voltando ao Spring JDBC, ao Spring JPA. Essas funcionalidades, elas adicionam funcionalidades ao JPA e ao JDBC para ser acessados dentro do Spring. É uma coisa do framework Spring, né? Então assim, com esse vídeo aqui, já deu 15 minutos de vídeo, eu consegui, meu cafezinho não acabou ainda porque eu falei demais. Isso aqui é o meu timer para as pessoas que ficam falando do cafezinho. Eu tento limitar os meus vídeos dado ao tempo que eu tomo um cafezinho, porque eu quero simular como se estivesse um cafezinho de uma empresa mesmo, tá, galera? Eu sei que muita gente chegou no canal, tem muita gente enchendo o saco que eu fico tomando cafezinho. Meu cafezinho é muito bom, tá quente ainda, é super gostoso e eu faço cafezinho com isso que eu gasto meu tempo fazendo meu cafezinho, que é maravilhoso. Vamos lá? E muito obrigado se você ficou até aqui ao fim do vídeo. Eu espero que tenha te ajudado uma coisa. Eu espero que eu tenha dado ali uma resposta muito boa para qual que é a diferença de JDBC, a JPA, Hibernate, o que é ORM, o que é Spring, o que é o Jakarta. Sim, teve muita informação aqui. Se você ficou com alguma dúvida, se você quer que eu entre mais a fundo em alguma coisa, entre em contato comigo e valeu, curte, compartilha esse vídeo, ajuda o canal a crescer aí, porque, assim, eu tento fazer conteúdo de qualidade, mas chega muito poucas pessoas e a gente olha alguns canais e fala assim, porra, mas esse canal tem tanta view, meu não tem, né? Então, compartilha aí e valeu, pessoal, obrigadão, hein?